Fala aí, nação rubro-negra, estou de volta com mais um vídeo aqui no canal. Gente, deu uma sumida, deu uma viajada, mas já estou de volta, é isso mesmo. E o vídeo de hoje está incrível. Vamos falar sobre o Flamengo, que já se movimenta para 2025, com o primeiro reforço diferenciado de todos os bastidores dessa negociação de peso. Há também novidades sobre o futuro de Gabigol e as polêmicas envolvendo o BAP, que voltou atrás sobre as demissões no clube. E não para por aí. Elon Musk de olho no Liverpool. Como assim, gente? Isso mesmo. Vini Júnior está dominando no Cartola da SAF. Tá tudo aqui. Então, já mete aquele like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum detalhe de tudo que rola aqui no mundo do Mengão. Fica comigo até o final, porque tem muita coisa boa pra gente debater juntos. Vamos pro vídeo. No canal Vene Casagrande é um vídeo extremamente importante, porque o Flamengo está muito próximo de dar ao técnico Felipe Luiz o primeiro reforço para a temporada 2025. Eu não vou fazer mistério não, vou falar o nome, é o Juninho, mas por que está próximo? A gente vai contar todos os detalhes no vídeo de agora. Posso garantir para vocês que está muito bem encaminhado. Inclusive, um dos empresários esteve no Ninho do Urubu para tratar do assunto. Porque o principal empresário está na Disney, lá em Orlando, nos Estados Unidos. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Mas ele está lá por quê? Porque o Flamengo vai viajar para lá e Juninho pode viajar para lá? Calma, eu vou contar isso tudo para vocês. Tem também novidade na lista de relacionados para a viagem para os Estados Unidos para a pré-temporada. E não é uma novidade boa, o Cebolinha não vai viajar, mas o que aconteceu? A gente vai contar para vocês também. E tem uma curiosidade sobre o Fabrício Bruno vendido. O dinheiro já caiu na conta do Flamengo e eu vou contar um bastidor dessa negociação que é muito bom. Pois é muito bom ter dinheiro, pessoal. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, com todas essas informações. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vindo. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem o Pix na descrição também. Vamos para as informações? Galera, o Flamengo divulgou hoje a lista de relacionados para a pré-temporada nos Estados Unidos. Alcaraz, Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carbone, De Arrascaeta, De La Cruz, Eric Pulgar, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pablo Lúcio, um baita volante, Plata, o Gonzalo Plata, Rossi e Wesley. O Cebolinha não foi relacionado. Segundo o Flamengo, ele vai ficar no CT junto com Pedro e com Vinha, fazendo o trabalho de recuperação. Eu, particularmente, para mim foi uma surpresa. Eu esperava que o Cebolinha fosse viajar, porque ele já vinha trabalhando com bola, pelo menos essa era a informação que a gente tinha. Tanto é que todo mundo ficou surpreso com essa informação, mas nada preocupa, fica no CT para dar continuidade essa reta final dele, que ele teve um problema físico, enfim, junto com o Vinha vai demorar bastante para voltar, o Pedro não vai demorar bastante, mas ainda vai demorar, não está próximo não, tá bom? Lembrando que o Vinha e o Pedro tiveram problemas no joelho e o Cebolinha passou por uma cirurgia no tendão, mas enfim, programação para essa sexta-feira, 6h30 da noite, treino no CT, Ninho do Urubu, 10h40, saída da delegação rumo ao aeroporto. E na madrugada, né, 00h40, voo para os Estados Unidos. E lembrando que no domingo o Flamengo estreia no Campeonato Carioca com outros jogadores, o time alternativo. Então, essas são as informações divulgadas pelo Flamengo. O time alternativo vai ter Ainoan, Caio Garcia, Carlinhos, Cleiton da Mata, Daniel Rogério, Daniel Salles, Diogo Alves, Eduardo Jung, Fabiano, Felipe Tereza, Felipe Vieira, Guilherme Santos, João Alves, Jorge Moura, que é um estrangeiro, Lucas Furtado, Luciano, Lohan, Pablo, Rafael Couto, Ryan Lucas, Chola, Thiaguinho, o Wallace Ian e Zé Wellington. Esses são os jogadores relacionados para a estreia do Carioca contra o Boa Vista no domingo. Vamos falar agora de dinheiro na conta, porque o Cruzeiro depositou há pouquinho, o Pix caiu, nem sei se foi em Pix, né?
o valor de 7 milhões de euros na conta do Flamengo. Na cotação de hoje dá 44, 45 milhões de reais, vamos arredondar. Caiu na conta do Flamengo esse dinheiro. Enquanto isso, Fabrício está dentro do avião nesse momento, indo para Orlando, porque ele vai se encontrar com a delegação do Cruzeiro, que também está em Orlando, local que o Flamengo viaja nas próximas horas. Ele vai se encontrar. Uma curiosidade, galera, agora eu posso falar, porque a negociação deu certo, o dinheiro já está na conta do Flamengo. Como a situação foi fechada? Olha a curiosidade. O René, lateral esquerdo que jogou no Flamengo, foi pro Fluminense, já foi anunciado, ele estava na mesa junto com Fabrício Bruno e André Cury. O André Cury também é empresário do René, tal como é empresário do Fabrício Bruno. Hoje é o que? Sexta? Na quarta-feira, por volta de 7 horas da noite, o André Cury estava com essa missão nessa mesa de ligar para o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e informar que o Flamengo gostaria de receber garantias financeiras nas 3 parcelas de pagamento ao Flamengo por conta da compra do Fabrício Bruno. Mas era isso ou pagamento à vista? E aí o André Cury estava lá, como que eu vou falar isso pro Pedrinho, garantias financeiras, não sei o que, o cara é empresário, blá blá blá. Ligou, teve coragem, ligou: Pedro, é o seguinte, o Flamengo está exigindo aí garantias financeiras, caso o negócio seja fechado, ou pagamento à vista. O Pedro Lourenço simplesmente falou: vamos pagar à vista então, me fala aí quanto é que qual é a cotação de hoje, vamos, eu faço à vista. Foi literalmente desse jeito que o André Cury me contou, ele morrendo de medo de falar, de passar informação para o Pedro Lourenço, achando que o Pedro Lourenço fosse reclamar, mas não. O Pedro Lourenço virou e falou: então tá bom, então eu faço o Pix aí, me fala aí, 7 milhões de euros, beleza. Meu treinador quer, já conversei com o jogador está muito empolgado de jogar no Cruzeiro, eu quero fazer os 7 milhões de euros à vista. E foi, 7 milhões de euros à vista, caiu na conta do Flamengo hoje, e agora o Fabrício Bruno vai ser jogador do Cruzeiro por 4 anos, recebendo um alto salário. Ele teve um aumento de 35% em relação ao que ele ganhava no Flamengo, e já era um bom salário, não vou revelar o valor exato, enfim, mas fica essa informação aí para vocês, essa curiosidade. Agora, falamos de uma saída, vamos falar de uma chegada que não é para o setor defensivo, ainda é para o setor ofensivo. Juninho, muito próximo de ser o primeiro reforço do Flamengo para 2025. A gente vem falando aqui a todo momento, trouxemos a informação da primeira proposta, 4 milhões de euros, o Karabakh recusou. O Flamengo subiu a proposta, como trouxemos no último vídeo, na noite de quinta-feira. O Flamengo subiu a proposta para 5 milhões de euros e aí ficou esperando a resposta do Karabakh. Por volta de 6 horas da manhã, horário de Brasília, lembrando que lá, 7 horas na frente, a diretoria se reuniu com o Karabakh. A diretoria do Flamengo conversou, obviamente, com o empresário do atleta intermediando tudo, eles se reuniram e tal. O Karabakh aceitou a proposta, isso quem me contou foi o empresário do atleta. O Karabakh aceitou a proposta de 5 milhões de euros do Flamengo e agora eles estão discutindo os detalhes finais. E aí eu perguntei para essa pessoa: vem cá, então está encaminhada a contratação. Encaminhada a contratação. Tentei ouvir o Flamengo não fala sobre negociação, mas a negociação está muito encaminhada, tanto é que um dos empresários esteve no Ninho do Urubu, porque o principal empresário do Juninho, o Márcio Bittencourt, está em Orlando, mas ele não está em Orlando porque o Juninho pode ir para lá se encontrar com a delegação do Flamengo que viaja nas próximas horas para lá. Ele está lá curtindo as férias com a família. E, obviamente, tem um outro representante da empresa dele que está aqui auxiliando aqui no Rio de Janeiro. Mas a ideia é que Juninho viaje para os Estados Unidos, onde ele já está, em Orlando, onde o Flamengo vai estar também, e aí o Juninho faça pelo menos alguns dias de pré-temporada junto com o Flamengo lá em Orlando. Então o Felipe Luiz muito próximo de receber esse primeiro reforço dele. Lembrando que Felipe Luiz conversou com o jogador. Só para contextualizar, para quem não sabe, o jogador estava indo viajar para assinar com o Sevilha da Espanha, e aí o telefone dele tocou, era o Felipe Luiz junto com o José Boto. Ele ouviu o projeto do Flamengo, na mesma hora ele falou: não quero mais ir para o Sevilha, eu quero ir para o Flamengo. Mas como que a gente vai convencer o Karabakh? Aí com o Flamengo convenceu o Karabakh, e o Karabakh, que não quer negociar o Juninho, nunca quis negociar o Juninho, era sempre a vontade do jogador, está muito próximo de aceitar essa vontade do jogador dentro daquilo que eles querem receber. E sejamos francos, o mercado está extremamente supervalorizado, a gente vê aí as cifras que estão pagando pelos jogadores.
O Fluminense, por exemplo, contratou um bom volante junto ao Fortaleza, pagando 30 milhões de reais por 70%. Não está fácil contratar, é o Hércules no caso, não está fácil contratar. O Pita custou muita grana aos cofres do Red Bull Bragantino. O CSKA ofereceu uma proposta ao Red Bull Bragantino por 6 milhões de euros para tirar o Alejandro, que foi um dos artilheiros. Muita gente fala assim, beleza, então é melhor investir no Alejandro. Gente, se o Red Bull Bragantino for negociar o Alejandro com o Flamengo, não vão aceitar 6 milhões de euros, vão pedir 8, 9, 10 milhões de euros. Para negociar com o Flamengo, um clube brasileiro, é muito mais difícil. Então, se a gente for parar e analisar, o jogador tem as características que o Felipe Luiz quer. A diretoria entende que é um jogador que vai chegar para agregar, que pode jogar junto com o Pedro. Quando o Pedro voltar de lesão, eu não vejo nenhum problema o clube investir 5 milhões de euros. Por conta do mercado supervalorizado, é um valor, teoricamente, baixo. Mas o Flamengo não tem muito dinheiro em caixa. Beleza, vai ser pagamento em parcela. É por isso que o Flamengo exigiu o pagamento à vista na venda do Fabrício Bruno, para melhorar o fluxo de caixa. E assim, o Flamengo vai se reforçando. Diz aí, torcedor rubro-negro, está otimista com a chegada do Juninho ao Flamengo? O que vocês acham desse reforço? Podem comentar. O que saiu agora é que o Queirabag aceitou a proposta do Flamengo e a contratação do atacante Juninho está encaminhada. Cruzeiro deposita 7 milhões de euros na conta do Mengão e Flamengo corta jogador da pré-temporada. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias em Gainesville, na Flórida, onde o Flamengo vai chegar para fazer a pré-temporada e é claro que nós vamos cobrir tudo para vocês. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, desculpa, pessoal, não tá num lugar bacana. O que aconteceu foi o seguinte, eu vim aqui porque eu esqueci de trazer um equipamento, um adaptador, e eu vim aqui para poder comprar. Quando eu tava comprando, o Mendonça me ligou e falou, Guilherme, plantão urgente, a gente vai precisar explicar pra galera aí que o Flamengo encaminhou a contratação do Juninho, por isso que eu tô gravando aqui na rua, tá certo? Mas antes eu queria pedir pra você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante no nosso crescimento e é claro que vai ser muito importante para todos nós. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando da lista dos relacionados, jogadores que estão vindo para a pré-temporada, porque havia esperança da gente ter um jogador que está no final da recuperação, porém, o jogador foi cortado da pré-temporada aqui em Gainesville, na Flórida. Ó, a informação é a seguinte, Alcaraz, Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, o zagueiro Carbone, Arrascaeta, De La Cruz, Eric Pulgar, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Gerson, João Vitor, que também é zagueiro, ele iria ser convocado para a seleção brasileira de base, o José Boto pediu para que ele fosse cortado da convocação da seleção brasileira e ele vem aqui para Gainesville junto com a equipe também. Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pablo Lúcio, esse não é o Pablo zagueiro, é outro jogador, Gonzalo Plata, Rossi e Wesley. Esses são os jogadores que estão vindo do Rio de Janeiro aqui para a Flórida para poder fazer a pré-temporada. A previsão de chegada do Flamengo amanhã é amanhã de manhã. E nós vamos estar, é claro, fazendo toda a cobertura da chegada do Flamengo. A gente volta daqui, sai daqui de Gainesville, vai para Orlando para cobrir a chegada do Flamengo lá em Orlando para vocês. Depois a gente vem para Gainesville, vem na frente do ônibus, é claro, para tentar chegar antes do Flamengo e cobrir também a chegada do Flamengo aqui em Gainesville para vocês. E como sempre, com muita responsabilidade, mantendo você bem informado. E a gente quer fazer durante essa pré-temporada, você, torcedor, tá muito perto do Mengão, tá por dentro de tudo que tá acontecendo e claro que todas as brechas, todas as aberturas que a gente tiver, a gente vai fazer para poder manter você perto do nosso Mengão, tá certo? Vamos mudar o assunto, falar agora sobre a situação do zagueiro Fabrício Bruno, porque a informação, gente, ela é a seguinte. O Fabrício Bruno, ele
ele foi vendido para o Cruzeiro. Agora é oficial porque o Cruzeiro pagou ao Flamengo 7 milhões de euros, 44 milhões de reais. E quando eu digo pagou, é literalmente. Cruzeiro, na manhã desta sexta-feira, começo da tarde, na verdade, desta sexta-feira, depositou o dinheiro na conta do Flamengo. O Flamengo, em contrapartida, havia feito ontem uma nova proposta, na noite de ontem, uma nova proposta para o Qarabağ do Azerbaijão. É assim que se fala, Letícia? Azerbaijão. É isso. Vocês ficam brigando aqui no comentário. Um nome difícil pra caramba, mas vocês sabem de quem que eu tô falando. O negócio é o seguinte, o Flamengo fez uma nova proposta ontem pelo jogador. E essa nova proposta foi aceita. Flazoeiro, o que isso significa? As duas diretorias estão correndo, se movimentando em troca de documento, nessas questões todas. E existe sim a possibilidade do Juninho chegar aqui nos Estados Unidos. Existe a possibilidade do Juninho vir para os Estados Unidos. E é claro que se ele chegar aqui, a gente vai fazer toda a cobertura para vocês. É claro que se ele chegar aqui, nós vamos correr para deixar vocês por dentro, atento. Vamos tentar fazer a cobertura da chegada e deixar vocês ligados nisso, tá certo? Então, ó, Juninho tá com a contratação encaminhada. A informação de momento é essa, que o jogador deve chegar aqui, inclusive. A ideia do Flamengo é essa, é correr contra o tempo, para que ele ainda pegue uns dias de pré-temporada aqui, junto com a equipe principal do Flamengo, que chega aqui, como eu disse, amanhã. Já que eu tô falando sobre pré-temporada, deixa eu falar sobre um jogador que foi uma surpresa, né, para todo mundo, a falta dele aqui na pré-temporada, que é a situação do Everton Cebolinha. O que acontece é o seguinte, gente, havia por parte de todo mundo a expectativa de que o Cebolinha ele conseguisse se recuperar antes do começo da pré-temporada. O jogador que, inclusive, durante as férias, ele ficou correndo, fazendo trabalho para tentar resolver lá a situação do seu tornozelo. Porém, ele não está ainda 100% recuperado. E com isso, o departamento médico do Flamengo optou por não trazer Everton Cebolinha. E eu vou explicar também que o Pedro não vai vir, porque está no processo ali, numa transição, né, na parte do tratamento, está mudando de parte do tratamento, ainda está longe ainda, ali para maio, junho ou julho, a volta do Pedro, tomara que o quanto antes, e também o Matias Vinha. Foram os 3 jogadores que tiveram uma lesão muito séria no ano passado, e aí esses jogadores, infelizmente, eles não vêm aqui para Guinnessville, para poder fazer a pré-temporada junto com a equipe do Mengão. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Deixa eu explicar para vocês agora a situação do Eric Pulgar, porque hoje de manhã saiu a notícia no Globo Esporte que o jogador está insatisfeito e que ele quer sair do Flamengo. Primeira coisa, primeiro ponto, o mesmo empresário do Fabrício Bruno também é o do Eric Pulgar, André Cury, o mesmo agente, os dois ali em comum, eles têm o mesmo agente. Situação do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno estava insatisfeito, queria sair, chegou na diretoria, falou, não quero ficar, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair. O empresário fez o papel dele, trouxe uma proposta. Flamengo não aceitou, ele voltou com a proposta. Depois ele trouxe outra, Flamengo bateu o pé e colocou algumas condições, ele trouxe a condição que o Flamengo aceitou, e ontem o BAP, ele deu uma entrevista, ele falou, ó, ficou bom para todo mundo, ficou bom para o Flamengo, porque o Flamengo ele precisava vender o jogador, precisava de um fluxo de caixa, ficou bom para o jogador que deixou claro que queria sair, ficou bom para o Cruzeiro que queria comprar e foi lá e pagou à vista. Se o Eric Pulgar ele não quer renovar o contrato com o Flamengo e ele quer sair do Flamengo, ele tem 1 ano de contrato. Ou ele cumpre esse contrato, ou o seu empresário, que é o mesmo do Fabrício Bruno, que já precisou fazer uma negociação com essa diretoria, traz uma proposta que seja boa para o Flamengo, que seja boa para o jogador, e essa proposta sendo aceita pelo Flamengo, o Flamengo vende o atleta. É óbvio que por ele estar no seu último ano de contrato, o Flamengo não consegue vender ele, por exemplo, na próxima janela. Se for para vender o Eric Pulgar, tem que vender ele agora. Ele tem que ser vendido nessa janela. É a última janela que o Flamengo tem para poder negociar e vender o jogador. Agora vai depender se o empresário vai trazer a proposta e se o Flamengo vai aceitar a proposta. Como eu disse, quando o Eric Pulgar veio para o Flamengo, ele não veio por um valor muito alto. O Flamengo conseguiu uma negociação na época até muito boa. E ele é um jogador que ele não tem um dos maiores salários do elenco do Flamengo. Ele tem um salário ali de médio para baixo. Se não me engano, dos jogadores contratados, sem ser essa molecada que sobe da base, ele é um dos menores salários, inclusive. Então, assim, é um jogador que joga, mas se não quer ficar,
Flamengo tem que vender, ir para o mercado e contratar outro. E aí vai muito também da habilidade de José Botto, que ele tem a habilidade também de chegar e contratar jogador, ele sabe como é que faz isso muito bem. E a gente torce aí para que ele consiga trazer um reforço à altura para o Flamengo. Vamos esperar para ver também como é que vai ficar essa situação. Por falar, né, em José Botto, o time que está treinando para jogar o Campeonato Carioca treinou no Ninho hoje, treina amanhã e amanhã vai para Aracaju. Aí vai fazer lá o jogo contra o Boa Vista, a estreia no Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo conseguiu uma liberação para o Carlinhos, ele vai poder jogar, ele que estava cumprindo uma suspensão junto ao STJD, então ele vai poder jogar, vai poder ser relacionado, vai poder ir para o jogo normalmente, e a expectativa é que o Flamengo aí com essa molecada consiga fazer um grande jogo. Amanhã tem jogo da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, amanhã a molecada vai entrar em campo, torcer para a molecada ganhar do Zumbi amanhã para poder se classificar para a próxima fase da Copa São Paulo, torcer para os garotos, é aquilo, pegar a derrota que teve aí no último jogo, botar uma pedra em cima e partir pra cima pra poder continuar, tá certo? Gente, olha, e aqui a Velocicoaster chegando aqui para entrar na montanha-russa, uma das melhores dos Estados Unidos. A gente tem a porteira se abrindo. Não abriu a porteira do Velociraptor, mas a porteira está se abrindo. O Flamengo fez a primeira contratação da nova gestão, a primeira contratação de jogador, atacante Juninho. O Karabag aceitou a proposta do Flamengo de 5 milhões de euros. A gente falou que se eles aceitassem os 5 milhões de euros do Flamengo, o jogador viajaria e ele vai viajar para cá. Ele vem para cá, no caso, para Orlando, Gainesville, né? Vem para os Estados Unidos, aonde vai se juntar aos outros jogadores que vêm amanhã. Então, o Flamengo aí vai ter o reforço do Juninho, contratado, atacante aí que o Flamengo tentava a contratação dele. O negócio aconteceu, o Vene trouxe que já fecharam, aceitaram o valor dos 5 milhões de euros que o Flamengo ofertou. Sensacional, muito bom, muito importante. O Flamengo precisa dessas contratações pontuais. Então, 2 negócios aí fechados no Flamengo, a gente vai trazer no decorrer do vídeo. Eu tô aqui na Velocicoaster, a gente acabou de... Cara, é uma loucura isso aqui. É uma loucura isso aqui. Isso aqui é surreal. A velocidade, a gente parece que vai ser... cara, a sensação é que vai ser ejetado. Aquele pedaço ali, ó, esse pedaço aqui, a sensação é que vai ser ejetado, né, do carrinho. Cara, impressionante. É bem aqui já, perto do mundo do Harry Potter ali, ó. Tem um brinquedo novo também do Harry Potter. Essa Velocicoaster é sensacional. Mas para explicar para vocês, o valor que o Flamengo está pagando pelo Juninho lá do Karabag é de cerca de 31 milhões de reais, tá? 31 milhões de reais, o Flamengo então contratando, sua primeira contratação estava com a possibilidade de gastar até 40 milhões, eram 6 milhões de euros que tinha. O Flamengo gastou menos do que o esperado e aí agora vai atrás de zagueiro, volante, né, possivelmente um outro atacante pelos lados. O Flamengo, então, com a previsão de 4 contratações e utilizar também a base, né? Eu acho que o Flamengo precisa aí agora focar também nas recuperações dos jogadores. A gente falou sobre isso mais cedo, mas eu estou muito confiante, aguardando aqui o time chegar. Vocês vão ver aqui agora a Velocicoaster, cara, a velocidade do cara, galera, já tô ouvindo grito. Ó, tá vindo aí. Ó. Cara, a velocidade desse, a velocidade. Olha aí, ó, tem a parte dos Velociraptors aqui, ó. A gente passa na... Olha lá, muito real, irmão. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com os nossos patrocinadores no comentário fixado. Eu estou aqui, cara, na Velocicoaster. É a montanha-russa, cara, mais nova aqui que tem na Universal, né, na Island of Adventure.
e é uma montanha-russa muito top. O pessoal fala que é uma das melhores, assim. Eu já fui alguns anos atrás, aí eu engordei muito. Eu nem cabia no brinquedo. Agora eu perdi 55 quilos, aí, fininho, e tô voltando agora para curtir de verdade essa grande atração aqui. E aí a gente chega aqui com muita informação para vocês, lembrando novamente que você viajar com a Milésimo Esportes para estar acompanhando o Flamengo, você acompanha aí também a Ezica Rental, Mais Cabelo, todos os nossos patrocinadores. Teve a negociação finalizada. Fabrício Bruno não é mais jogador do Flamengo. O Cruzeiro pagou, já depositou, já está o dinheiro na conta do Flamengo. Então agora o Flamengo vendeu definitivamente, negócio concluído, o Fabrício Bruno por 7 milhões de euros. O Flamengo preferiu receber à vista os 7 milhões de euros do Fabrício Bruno do que ficar com uma porcentagem dele, do que parcelar. Então o Flamengo chegou nesse valor de 7 milhões de euros. Havia até o interesse de 7 milhões e meio, também tinha algumas outras situações aí, tinham outras situações em jogo, mas o Flamengo então preferiu essa de 7 milhões à vista. Então o Fabrício Bruno está vindo para cá, para os Estados Unidos, para se apresentar ao Cruzeiro, fazer já exames, assinar lá o contrato. Então o Flamengo confirmou a negociação de saída do Fabrício Bruno. Então perdemos o Davi Luiz, que não renovou, o Gabigol, que foi para o Cruzeiro, o Fabrício também foi para o Cruzeiro. O Flamengo vai precisar contratar nos planos deles agora para os Estados Unidos, para a pré-temporada. Inclusive que eles chegam aqui amanhã, saem do Rio por volta de 00:40, treinam hoje em horário noturno, saem do Rio por volta de 00:40, chegam aqui amanhã, 11 horas da manhã, às 6 horas da tarde treinam no Gators Stadium e no dia seguinte, 9:30 da manhã, já treinam de novo, já começa com força total a pré-temporada do Flamengo. A gente, então, tem aí a chegada do Flamengo amanhã. A gente vai estar trazendo para vocês aí toda a cobertura daqui direto dos Estados Unidos. E a gente vai estar falando também sobre essa preparação do Flamengo, todas as outras notícias aqui, situação de departamento médico, com imagens agora. Cara, eu quero parabenizar demais a gestão do Flamengo, que contrataram profissionais. Cara, eles contrataram profissionais de altíssimo gabarito, como o Rodrigo Paiva, nosso amigo Rodrigo Paiva, que estava na CBF, foi demitido da CBF e agora foi contratado pelo Flamengo. Rodrigo Paiva já chega com uma nova metodologia, entendendo que os youtubers, a imprensa, tem que receber imagens do treino do Flamengo, imagens essas que você está vendo aí, que tem que receber imagens, fotos, vídeos, para ter conteúdo. E sabe por que isso? É um planejamento muito bacana, muito bem feito, porque se você recebe essas imagens, você recebe... Olha aí, ó, a gente encontrando a galera na fila. Velocicoaster aí, ó. Aí, galera na fila aqui da Velocicoaster, que legal. Então, o que acontece? Quando você tem essas imagens, cara, Rede Globo, Band, ESPN, youtubers em geral, todo mundo exibe as camisas de treino, de viagem, exibem imagens do Flamengo. O Flamengo vende mais. Quanto mais aparecer uniforme, isso é marketing. Uma gestão profissional tem que se preocupar nisso. Quanto mais você cede, e não como eles pensavam, né? Vamos segurar imagens só para a Flá TV. Não. E aí, quando você tem todo mundo tendo acesso a essas imagens, o Flamengo é mais exposto. É mais importante que tenham as imagens dos uniformes e tudo mais, dos patrocinadores, gente. Enquanto está aparecendo ali o treino na TV, os patrocinadores ganham maior visibilidade. Contratos maiores também acabam sendo fechados. Então, é muito importante, sim, essa situação. Enquanto vocês veem as imagens aí do Flamengo, a gente tem aqui uma matéria do GE que, após as demissões no departamento médico do Flamengo causarem desconforto interno, a direção do clube recuou e optou por recontratar, dois profissionais aí do departamento de futebol, departamento médico também, Paulo Cavalcante, nutricionista de performance, e Lanian Neves, fisioterapeuta, chegaram a assinar suas respectivas cartas de demissão, mas foram readmitidos. Teve muita gente reclamando também, no próprio elenco. Cara, reclamações foram grandes com a chegada do Runco, Na verdade, no início da gestão, muitas mudanças aconteceram. Falaram que não teria caça às bruxas, mas ainda assim muitas mudanças aconteceram. E a gente sempre quer o profissionalismo, a gente quer que a situação melhore. Como a gente percebeu que
por exemplo, na comunicação aí, vocês estão vendo, pô, o Flamengo liberando mais imagens para a imprensa, os torcedores, trabalho aí sendo muito bem feito, por exemplo, na comunicação, né, que já era muito boa, inclusive a gente tem que dizer isso também, trabalho, um dos profissionais que saiu, o Vinícius Castro, era muito bom, né, novos profissionais chegaram, mas principalmente essa decisão de contratar o Rodrigo Paiva, que eu estava falando, foi muito acertada. Agora, realmente muitas mudanças, a gente não sabe até que ponto realmente eram necessárias essas mudanças, que bom que eles perceberam, né, mesmo com o descontentamento interno, como diz o GE, mas perceberam que poderiam manter certas pessoas e a gente entende que se o trabalho é bem feito, tem que seguir. O trabalho do Flamengo, a gente espera que fique cada vez mais profissional mesmo e estamos na torcida, assim como todos vocês. Olha só, a gente também tem informação importante aqui com relação à questão do Flamengo, da preparação. A gente vai mostrar para vocês também o treino dos jogadores para o Carioca, né? A gente vai trazer a provável escalação também do time do Carioca, mas a gente está trazendo aí para vocês também que o Flamengo enfrenta o Boa Vista pela primeira rodada do Campeonato Carioca no domingo. O Flamengo joga às 16 horas lá em Aracaju. A provável escalação do Flamengo: Diogo Alves, Pablo, Cleiton, Daniel Salles e Zé Wellington, Ryan Lucas, Fabiano e Lohan, Thiaguinho, Carlinhos e Guilherme. Esse é o provável time do Flamengo que estreia no Carioca contra o Boa Vista. E olha, o Flamengo renovou o contrato com a Texaco, empresa de lubrificantes e graxas, até o final de 2026, posto Texaco e tudo mais. Agora a parceria será ampliada também para o Sub-20 e para o profissional feminino, tá? Além disso, a marca estará estampada no uniforme de jogo do futebol masculino, profissionalmente, né? Time profissional, Sub-20 também, dentro dos números das camisas. Era Team, agora Texaco. O Texaco estará presente aí na estreia do Carioca já contra o Boa Vista no domingo em Aracaju. Muito legal aí a gente ver as imagens do treino, tanto da galera que vem para os Estados Unidos, quanto também do time alternativo que vai iniciar o Carioca. Vocês acompanhando um show de imagens aí da Flá TV. E o GE.globo.com publicou um guia muito interessante do campeonato e nós vamos compartilhar aqui com vocês. Os participantes: Bangu, Boa Vista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Maricá, que é uma novidade, Nova Iguaçu, atual vice-campeão, Portuguesa, né, a Lusa da Ilha do Governador, Sampaio Correia, Vasco e Volta Redonda. A primeira rodada marca neste sábado, 4h30 da tarde, Nova Iguaçu e Vasco em São Januário. Também no sábado, às 4 da tarde, vai ser o primeiro jogo do campeonato. O Botafogo recebe o estreante na primeira divisão, Maricá, no estádio Newton Santos. Também no sábado, 7 da noite, Bangu e Portuguesa em Moça Bonita. Olha aí, estádio Proletário, estação da Guilherme da Silveira, né? Bangu voltando a receber jogos ali, muito bacana. No domingo, dia 12, 4 da tarde, Flamengo e Boa Vista lá no Batistão, em Sergipe. Flamengo vai fazer aí um bye-bye Brasil, vai rodar o Nordeste com muitos jogos. No domingo, dia 12, 4 da tarde, Madureira e Volta Redonda na Conselheiro Galvão. E no domingo, 7 da noite, outro jogo em Moça Bonita, Fluminense e Sampaio Correia. O Maracanã até fevereiro não será utilizado porque está passando por reforma no gramado. Campeonato Carioca vai começar, né? O atual campeão é o Flamengo e é o maior campeão, 38 títulos. Depois Fluminense 31, Vasco 24, Botafogo 21, o América conquistou 7 títulos, o último deles em 1960, com o gol do Jorge em cima do Fluminense. O Bangu, 2 títulos, último em 1966, diante do Flamengo, o jogo que o Almir Pernambuquinho arrumou uma confusão danada. São Cristóvão e o antigo e já extinto Paysandu, 1 título cada um. Importante a gente falar do regulamento. O campeonato será disputado entre janeiro e março. Formato: primeiro turno, Taça Guanabara, semifinal e final. Os 12 clubes jogam entre si e os 4 melhores vão para as semifinais da competição. A semifinal será disputada em 2 jogos, nos confrontos entre o primeiro e o 4º colocados, no geral, e o segundo e terceiro colocados. Quem tiver a melhor campanha jogará com a vantagem do empate.
A final será em 2 partidas, sem vantagem para nenhuma das equipes. Uma novidade interessante é que, por causa do Super Mundial de Clubes no meio do ano, o estadual ele foi diminuído. Então, o campeão carioca de 2025 será conhecido no dia 9 de março. Logo depois vem uma data FIFA, e aí, logo na sequência, vai começar o Campeonato Brasileiro no final do mês de março. Teremos também a Taça Rio, envolvendo os times que ficarem entre 5º e 8º lugares. O Botafogo esteve nessa competição nos 2 últimos anos. E olha, vamos falar então do campeonato. O Tite, no ano passado, ele deu uma declaração que repercutiu muito. O Campeonato Carioca hoje é o melhor do Brasil, porque tem os 2 últimos campeões da Libertadores da América. Só que agora aumentou isso. O futebol do Rio de Janeiro tem os 3 últimos campeões da Libertadores da América. Flamengo 2022, Fluminense 2023, Botafogo 2024. É inegável que isso dá um peso ao campeonato. Os times grandes do Rio de Janeiro, que puxam a fila do Campeonato Carioca, eles vêm de grandes conquistas. E isso gera uma enorme expectativa. É claro que o estadual hoje já não tem a relevância dos velhos tempos, mas é um campeonato que movimenta a rivalidade interna. E é aquela história. Ganhar não fez mais que obrigação. Se perder, gera crise. Como é que pode você perder o Campeonato Carioca? Então, sem dúvida, será uma atração. A gente tem o Flamengo muito forte, com a sequência do trabalho do Felipe Luiz, com a manutenção da maior parte do elenco e trazendo algumas contratações pontuais, com o início de trabalho do José Boto, também iniciando a gestão do BAP como presidente do clube. Flamengo muito forte, na minha opinião, é o favorito para ganhar o campeonato. O Botafogo, apesar de ter perdido o Arthur Jorge, Luiz Henrique vai sair, Almada já saiu, Igor Jesus pode sair, o Botafogo mantém uma estrutura de time muito forte. Vai levar um tempo até adaptar o seu novo treinador, o trabalho, o time entender, ver se vai encaixar ou não. Mas eu acredito que o Botafogo, depois do Flamengo, seja o time a conquistar o título, a brigar pelo título. É o segundo mais forte nessa competição. O Fluminense está promovendo uma renovação interessante, né? Aos poucos, o Fluminense ele vai mudando o seu elenco e também baixando a média. 31 milhões de reais no Juninho, tá? Novo patrocinador aí do Flamengo nas costas, Texaco, a gente vai falar sobre isso também, né? E o BAP suspendeu as vendas, né, de cadeiras cativas do estádio. Ah, meu Deus do céu, tem muita gente que vai ficar chateado com isso. A galera que queria o estádio o mais rápido possível, né? De acordo com o BAP, é uma loucura se isso acontecesse. O Flamengo ia perder muito desportivamente, né? Desta forma, o BAP opta por demorar mais, inclusive atrasar aí, suspender as vendas das cativas e também tentar um acordo junto aos órgãos responsáveis para o Flamengo adiar a obra. O Flamengo, em contrato, é obrigado já a começar a construção do estádio, o que seria feito na administração anterior. A administração anterior disse que a oposição era contra o estádio, né? E de fato é. Né, não estou aqui para falar quem está certo, quem está errado, porque o BAP diz que ele está certo, não tem como fazer estádio nessa situação, e a administração anterior garantia que era possível, sim, ter o estádio. Então, agora não tem o que fazer, a oposição ganhou e não vai ter estádio tão cedo, né? Então, eles já suspendem a venda das cadeiras cativas, alguns anos aí jogados à frente, para a gente saber quando será o estádio, mas o terreno está comprado, vai ser naquele terreno, é obrigado a construir um estádio lá. Portanto, o BAP tenta adiar junto aos órgãos, prefeitura, enfim, tem um monte de documento, né, legalização aí, e o Flamengo vai fortalecer na questão desportiva. O BAP não quer que atrapalhe nada dentro de campo e o dinheiro que tem vai ser desportivo. Vamos aguardar, diz que o estádio um dia vai ser construído, mas não com essa velocidade, inclusive cadeiras cativas suspensas pelo BAP aí, as negociações, porque não haverá estádio tão cedo, né? A gente sabia disso. O BAP já dizia, ele falou algumas vezes em podcast,
que agora era loucura, né, que o Flamengo não tinha necessidade disso agora. Portanto, o Flamengo é administrador do Maracanã pelos próximos 20 anos, Maracanã é do Flamengo, e o Flamengo deve começar a construção do estádio quando o BAP perceber que está com um fluxo de caixa interessante, né? Então, enfim, né? Sabíamos, o BAP nunca escondeu que não teria pressa para isso, tá? Zé Neres, fala Lê Carlo Mágico, vou ver se consigo assistir a live ao vivo, obrigado, 0h30, vamos dizer polêmico, não deixa de ser, mas que não era novidade para ninguém, né? A diretoria anterior tinha o sonho do estádio, já ia começar a obra do estádio, tanto que há contratos de que o Flamengo é obrigado a começar a construção, né? Então, a diretoria nova, liderada aí pelo BAP, já está trabalhando para adiar esses prazos junto aos órgãos, prefeitura, documentação, o RGI, essas coisas que está tudo encaminhado, diário oficial, mas eu me refiro, tem que tirar tubulação de gás, ele está sem pressa. E como não bastasse, ele suspende, tá? Olha, tá até machucado, rapaz, estou em mudança, fui abrir uma caixa com estilete, Vila Franca, quase tenho que dar um ponto, meu amigo, lá ele aqui, ó o dedo, Ale, desce o like aí, pessoal, dedo na live. Rapaz, doendo pra caramba aqui. Enfim, aí o BAP suspendeu as vendas das cadeiras cativas. Muita gente chateada, mas ele disse, era sabido disso. A diretoria anterior falou, né? A oposição não quer o estádio. E ele mesmo nunca escondeu que era loucura isso agora. Nunca foi muito simpatizante do estádio agora, né, Vila? É verdade, ele falou em alguns momentos que tinha que saber se era viável, que não era bem assim. Olha, existe um risco, né? A gente sabe que ele não é totalmente adepto ao estádio. Vamos torcer para ser apenas um momento. A gente quer o estádio, o torcedor do Flamengo quer o estádio, o torcedor do Flamengo comemorou demais a compra do terreno e toda aquela movimentação da diretoria anterior. Eu não estou dizendo que a gente tem que concordar com tudo que eles fizeram, mas eu sei que o torcedor do Flamengo, no geral, adora a ideia de ter um próprio estádio, né? Isso era algo que a gente já ouvia há muito tempo. E tomara que essa nova diretoria dê andamento. Agora a gente está vendo as coisas atrasando, o prazo vai ser prorrogado para cá, para lá. Tomara que seja apenas uma coisa de momento, olha, porque está todo mundo querendo saber como é que vai ser esse estádio. A gente quer aquela primeira pedra fundamental lá do estádio, a primeira marretada para tirar, para botar concreto, para fazer a obra, é o que a gente quer. A gente sabe que vai levar muito tempo, mas a gente quer ver a vontade nessa galera de construir. Isso que a gente quer ver, mesmo sabendo que vai levar tempo. Quando a gente perceber que eles estão se movimentando, a gente vai atrás e aí a gente vai comemorar junto. O novo estádio do Flamengo é um dos grandes sonhos da nação rubro-negra. Em 2024, o mais querido do mundo comprou o terreno do gasômetro e agora precisa resolver algumas situações burocráticas para iniciar a construção. Porém, o novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, irá reavaliar o projeto feito pela gestão anterior e já tem algumas mudanças definidas, como o cancelamento imediato das vendas de cadeiras cativas. Segundo informações do jornalista Rodrigo Matos, tá? A nova diretoria do Flamengo não concorda com as previsões feitas pela gestão Rodolfo Landim. Isso porque o antigo presidente pretendia receber cerca de 150 milhões de reais com a venda de cadeiras cativas, a fim de recuperar o valor gasto na compra do terreno do gasômetro. Aí tem aspas aqui, abre aspas, vou dar a versão das duas concorrentes, atual gestão e gestão anterior. Esse era um projeto do Landim e ele tinha a intenção de arrecadar 150 milhões para recompor o caixa, já que gastou aquele dinheiro na compra do terreno. Ele queria separar as contas do terreno, do futebol e do clube em geral. Vamos repor para o clube esse dinheiro com a venda das cativas, disse antes de finalizar. A atual direção do Flamengo, assim que ganhou a eleição, avisou o banco que não ia fazer o projeto das cadeiras cativas. O entendimento da atual direção, Bruno, é que o projeto não é bom e que não foi bem traçado.
que não faz sentido do ponto de vista econômico e o estádio construído. O projeto do estádio inteiro será revisto, concluiu o Rodrigo Matos aí durante o programa da UOL. Então a gente traz essas informações, são informações sérias, né? Será que é birra política, os caras se colocando acima do Flamengo? Tudo agora é culpa do Landim, né? Não tem dinheiro no caixa, o estádio, o projeto não presta, não vai ter mais cativa, vamos ter que vender jogador, mas meu Deus do céu, que loucura, Vila. Pois é, parece que eles pegaram uma terra arrasada, né? E a gente sabe que isso não é verdade. O Flamengo conquistou de 19 em diante, né? Ou desse último mandato, com certeza foi a gestão mais vitoriosa. E a gente sabe disso. Repito, não quer dizer que nós temos que adorar e cair de amores pelo Rodolfo Landim. Não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário. Agora, a gente não pode negar o que os fatos nos mostraram. O Flamengo ganhou muito com o Rodolfo Landim, e quando ele sai da presidência, a sensação que a gente tem é que ou ele era um péssimo gestor e ganhou na sorte, ou ele era um ótimo gestor e aquele que entrou não vai bem nesse mesmo cargo. Porque como é que é possível a gestão anterior conseguir comprar um terreno a 150 milhões, que a gente sabia que seria caro, é assim que funciona, a gente está falando de um estádio de futebol, e agora a outra gestão diz que não tem dinheiro em caixa, tem que vender jogador, não é bem assim o terreno, não sei o que do estádio. Porra, peraí. Quem é que está falando a verdade nisso aí? É estranho, olha, sinceramente é estranho, porque eu achei que seria um Flamengo em amplo crescimento. E eu só tenho visto notícias que me desagradam. Tendo que vender jogador porque não tem dinheiro, não sei. Tá parecendo o Flamengo dos anos 90. Um Flamengo sem dinheiro em caixa, daqui a pouco pode ser que atrase salário, tomara que não, mas pelo amor de Deus, né? Eu vi a entrevista, ou pelo menos uma parte da entrevista do BAP, quando ele diz, o clube tem que se capitalizar no começo da temporada, e não sei quem, não sei o que lá. Pô, peraí. Ninguém está falando que ele assumiu o Flamengo para resolver os problemas financeiros do Flamengo. Isso começou lá em 2013. Agora, sinceramente, a gente sabe que não é o momento do Flamengo. Esse Flamengo de 2025 não tem nada a ver com aquele Flamengo de 2013 que o Eduardo Bandeira de Mello assumiu. Aquele tinha problemas sérios. Até onde a gente sabe, e o balanço do Flamengo ano a ano a gente tem visto, porque ele é liberado para todo mundo, a gente tem visto que o Flamengo tem dado lucro. Por isso, inclusive, comprou o terreno. Eu estou estranhando todos esses movimentos da atual diretoria, confesso. Olha, estou bem preocupado. Eu também, Bruno Vilafranca, porque parece coisa de pôr na culpa no coleguinha, né, da outra gestão, e o Flamengo aí, que é o maior faturamento da América do Sul, 1,5 bilhão, já há alguns anos seguidos, né, a gestão Landim, que eu também digo aqui que eu critiquei muito, mas foi sim a mais vitoriosa da história, os números estão aí, e o BAP não pode esquecer que daqui a pouco ele vai começar a ser cobrado desportivamente. É a chance de não ganhar o campeonato, é difícil. O campeonato não tá garantido, vamos ganhar tudo desse jeito. Olha, é complicado, o Flamengo. E aí, nação, o que vocês acharam dessas notícias quentinhas de hoje? O Flamengo já pensa em 2025, o futuro também, né? E as reviravoltas do BAP e ainda essa possibilidade do Elon Musk investindo no Liverpool. E para fechar com chave de ouro, a contratação do Juninho, que chega para reforçar o elenco. Quero saber a opinião de vocês nos comentários, hein? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e ficar por dentro de tudo que rola aqui no Mengão. Tamo junto, até a próxima, nação rubro-negra, saudação!